Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para tratar de mais um tema do nosso curso de gnose. Hoje é o tema de número 88, dos falsos aos verdadeiros mestres. Para falar desse tema, vamos começar a definir, primeiramente, o que viria a ser um mestre. A palavra mestre vem do latim, de magister. Magister, então, igual a mestre em português. Essa palavra no castelhano toma o sentido de maestro, no indiano de guru, no aramaico de rabi ou de rabino. Então, uma palavra que encerra o significado de uma pessoa que tem um notório saber e que tem a capacidade de transmitir esse saber. Popularmente se diz o mestre de obra, uma pessoa que entende muito de obra. O mestre carpinteiro, entende muito de carpintaria. O mestre do barco, o mestre da escola e assim por diante. Então, nós temos que o significado dessa palavra, de magister, né? Seria magister, vai tomar então o sentido de mestre. Bem, nós temos vários tipos de mestres, podemos definir em dois tipos principais. Nós vamos dizer aqui que temos mestres, então, epistêmico, e mestres gnósticos. Os mestres epistêmicos são todos aqueles que possuem um notório saber e a transmissão desse saber também do conhecimento epistêmico. O conhecimento epistêmico é todo aquele conhecimento que se adquire, se aperfeiçoa no ensino convencional, nas escolas convencionais. E o mestre gnóstico é aquele mestre que trata dos saberes espirituais. O epistêmico trata dos saberes materiais. Então, o gnóstico dos ensinos atrelados à sabedoria, à espiritualidade. Desses mestres gnósticos, ainda nós vamos ter um mestre, os hierárquicos, e vamos ter também os do caminho reto, que se diz assim, os mestres crísticos. Então, mestres gnósticos e hierárquicos são aqueles que perfilam a sabedoria pelas escalas angelicais, que são 9 escalas, desde anjo, arcanjo, potestade, possessões, domínios, tronos, querubins e serafins. Então, mestres hierárquicos são aqueles que passam pelas provas, vão pelas iniciações, até a 5ª iniciação de mistérios maiores. E os mestres gnósticos são aqueles que vão além das iniciações de mistérios maiores. São aqueles que vão pelo caminho reto, chamado caminho do fio da navalha, o caminho da cristificação. E os mestres hierárquicos são aqueles que são do caminho das espirais. Todo mestre epistêmico, para se tornar mestre, basta cursar uma faculdade, ter uma graduação e depois fazer
o mestrado, se torna mestre com base na dissertação, uma monografia que se faz, e faz uma monografia chamada dissertação. Então é bem simples, em qualquer área de conhecimento das ciências humanas, ciências exatas, de qualquer tipo de ciência. Já do mestre gnóstico, para se tornar um mestre, tem que passar pelas provas, pelas iniciações, e a dissertação é a cruz, há que se carregar a cruz. Então a base da dissertação é a dor, tem que triunfar sobre a dor. Então é um mestrado bem difícil, poucos são os que chegam ao final desse mestrado. Então, para os mestres gnósticos, tanto os hierárquicos quanto os crísticos, para se tornarem mestres, têm que ser submetidos a provas. As provas, primeiro são as provas, a prova do guardião, depois as provas dos 4 elementos, da água, do fogo, do ar e da terra. Depois de passarem nessas provas, vêm as iniciações compreendidas entre a primeira, segunda e terceira montanhas. Montanha é símbolo de dificuldade, sinônimo de dificuldade, simboliza dificuldade. Então, o mestre vai para o caminho espiral, ele faz até a 5ª iniciação. Isso significa que ele cria os corpos existenciais do ser, corpo astral, corpo mental e o corpo causal, e para aí e trabalha a dissolução dos agregados psicológicos, a dissolução dos defeitos, até a parte superficial dos eus, para se tornar um mestre de caminho reto, do caminho crístico, vai daí para frente. Então, o mestre do epistêmico vai até a primeira montanha, o mestre crístico vai da segunda montanha, também vai além, passa pela segunda e pela terceira. Quando chega na 5ª iniciação de mistério maior, que criou o corpo causal e levantou a 5ª serpente, o mestre comparece perante um tribunal junto com o seu pai interno para escolher o caminho. Se ele escolhe o caminho reto, então ele vai trabalhar, vai para a segunda montanha, vai trabalhar os eus causas, e se ele escolhe o caminho espiral, fica por ali mesmo. É o fim da iniciação. O mestre do caminho hierárquicos, né? Os mestres hierárquicos do caminho espiral são aqueles que seguem a escala angelical e podem ir para o nirvana, são os nirvanis. E os do caminho reto, o crístico, são aqueles que se liberarão da roda do samsara e vão para o absoluto. Todos os mestres possuem uma similaridade, bastante semelhança. Todos eles são filhos de uma virgem, como Jesus Cristo era filho da Virgem Maria. Todos eles são pródigos, filhos prodigiosos, né? Prodigiosos quando pequenos, filhos, e depois crescem com essa sabedoria também. Todos eles se batizam, todos eles são crucificados, morrem e ressuscitam no 3º dia. Isto acontece com todos. Temos a história do Rama, 10.000 anos antes de Cristo, que entraram no rio e receberam as instruções para ser batizado pelo seu guru, através de seu guru. E isso vai repetir com muitos e muitos mestres, como a gente pode ver no texto, na íntegra desta conferência.
Todos os mestres verdadeiros da Loja Branca, ao virem para trabalharem o seu mestrado a favor da humanidade, ao percorrer o caminho destinado a ele, eles passam por duas etapas, uma etapa de anunciação e outra de certificação, por duas frentes, vamos assim dizer. Na anunciação, as hierarquias, os anjos, os iniciados anunciam nas dimensões superiores a vinda desse mestre. E pela certificação, esse mestre é retificado, anunciado aqui para o público externo que não tem acesso às dimensões superiores, por meio de cartas, por meio de sinais visíveis, por meio de circulares, uma maneira que nós possamos entender na nossa linguagem. Nós temos agora, nesta fim de era, nós estamos no finalzinho da quinta raça ária, em que fechou-se os ciclos dos mestrados. Foi fechado esse ciclo do mestrado com os veneráveis mestres Samael e o venerável mestre Rabulu. Nós estamos no 5º ano sideral. Cada ano sideral é o tempo que se tem para o desenvolvimento de uma raça raiz aqui na Terra. E a nossa 5ª raça raiz é a raça ária, que está chegando no seu fim. Uma raça passa por 12 eras e passa por 4 idades. Nós passamos já pela idade de ouro, a idade de prata, a idade de bronze, né? E agora estamos na idade de ferro, no seu finalzinho. Então, durante todo esse tempo, vieram mestres para nos ensinar as coisas espirituais, as coisas gnósticas. E cada era teve um mestre iniciador dessa era. Assim, o venerável mestre Samael, iniciador da era de Aquário, a última era desse 5º ano sideral. Também tivemos João Batista, que foi iniciador da era de Peixe. Então, os iniciadores são chamados de mestres avataras. Nós temos também o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. Nós temos o mestre que aqui da Terra é Jesus Cristo, que carregou a cruz aqui. Quem carregou a cruz de Marte foi Buda, Siddhartha Gautama Buda. Esses mestres, todos eles, na sua didática, eles vieram para aqui com uma programação do Colégio de Iniciados. O Colégio de Iniciados é comandado por um mestre chamado Sainath Kumara e tem uma programação, e eles vieram para cumprir essa programação com conteúdo, com objetivo, com estratégias e com avaliação. Então, cada um deles desenvolveu de acordo com o seu raio. Tem o raio da força, que é o venerável mestre Samael, o raio do karma e da justiça, que é o venerável mestre Rabulu, e tem o raio da medicina, o raio da ciência, o raio da política. São 7 raios, cada um dentro do seu raio vem e nos orientam, né? E a humanidade, como esteve sempre afogando, então apresenta o sintoma do afogado. Quando vem alguém para acudir o afogado, ele quer levar para baixo também. Então foi isso que aconteceu. Então todos eles sempre nos apontaram 5 caminhos. Então os caminhos de libertação, vamos assim dizer, o primeiro caminho que todos eles se interessam, e exclusivamente se interessaram por ele e desenvolveram o seu trabalho em função dele, os venerável mestre Rabulu e o venerável mestre Samael, é o caminho do absoluto. Então vamos colocar aqui caminhos.
Então, caminho aqui absoluto. Então, para o absoluto, colocar o caminho 1, é o caminho de liberação da roda do Samsara para sempre. Algumas pessoas, durante essa quinta volta, né, do Sol, no cinturão zodiacal, no quinto ano sideral, se libertaram. No nosso caso, nós não liberamos. Então, vem para o Nirvana. O Nirvana é o segundo caminho. Então, são as pessoas que vão para são os nirvanis do caminho hierárquico. Algumas pessoas, muitas, né, durante essa nossa quinta raça raiz, conseguiram se libertar da roda Samsara temporariamente para o Nirvana. Nós não fomos. Então, o terceiro caminho possível para nós é a ilha. A ilha sagrada ou ilha secreta, que fica no Pacífico, é o local onde deverão ir as pessoas que estão trabalhando seriamente sobre si mesmas. Tem que desintegrar os seus erros a nível de 50%, liberar 50% de essência, que é o material de fabricação da consciência. Também, ainda no nosso caso, não estamos nesse nível. Tem o quarto caminho, que seria então dos resgates, né, nas naves, que são para aquelas pessoas chamadas assinaladas, pessoas que não estão qualificadas para a ilha, mas têm um trabalho sobre si, são pessoas boas, então irão para o resgate no momento final, como diz Jesus Cristo, de duas mulheres que estão moendo no moinho, uma será levada e outra ficará. De duas pessoas que estão no campo, uma será levada e outra ficará. O quinto caminho seria então a negação de todos esses, seria o caminho do tritocosmo. Tritocosmo. Tritocosmo do grego significa no latim infernos, que no português vai ser inferno. É o caminho que todos, a grande maioria dos 7 bilhões de pessoas do planeta Terra irão por falta de um trabalho psicológico sobre si mesmo, por falta de anelos espirituais. Então, nesta trajetória, no finalzinho, nós estamos da era de Aquário, né? Da nossa idade de ferro. O venerável mestre Rabulu fez todo um trabalho de encerramento. Ele foi encarregado de fazer a avaliação final e foi ali decretado o fim do movimento gnóstico, a sua desinstitucionalização. Um período em que o movimento gnóstico não está mais instituído na face da Terra. Para isso, o mestre seguiu alguns parâmetros e desativou o movimento gnóstico. Então, quando o mestre desativou, ele dirigiu as suas atividades num livrinho que ele escreveu chamado Hercólogos, para a humanidade, não mais para dentro do movimento gnóstico. Confiou a edição, a circulação, distribuição desse livro a uma fundação civil chamada Fundação Venerável Mestre Rabulu, não mais dentro do movimento gnóstico. Então, o seu evangelho, que teve entre os, vamos dizer assim, as pessoas tiveram oportunidades, né, estarem diretamente com ele, foi para o povo, para o público externo, semelhantemente ao Jesus Cristo, que veio para os iniciados, para os judeus, e esses o rejeitaram. Ele foi para os humildes. Muito bem, então o mestre disse uma frase no seu livro Hercólogos, que não há mais nada a fazer. Ele está querendo dizer que não há mais nada a fazer para a humanidade com relação
a esses caminhos, restam a possibilidade desses caminhos aqui. Se nós costumamos dizer que todas as portas estão fechadas, menos a porta do arrependimento, da pessoa arrepender da trajetória que está se conduzindo e mudar o seu rumo, fazer um trabalho sério sobre si mesmo para se qualificar, para estar presente no amanhecer da galáxia. Com a saída dos mestres verdadeiros vieram os falsos mestres. Então choveu uma enxurrada deles dizendo que são sucessores do Venerável Mestre Samael, do Venerável Mestre Rabulu. São falsos mestres, são pessoas doentes que sofrem das doenças de delírio místico, sofrem da doença do fanatismo e sofrem da doença da mitomania. Esses mestres, eles, por ser falsos mestres, né, por serem portadores dessas doenças psicológicas incuráveis, eles têm então os seus delírios, né? E têm a capacidade de serem desconectados da verdade. Uma pessoa que está no grau de mitomania não consegue mais suportar a verdade. É aquele falso mestre que mentiu e mente para si mesmo. A mentira para ele tomou sentido de verdade. Então eles perderam a razão do óbvio, aquilo que é óbvio para a gente, que não suporta a análise da lógica, da razão objetiva, para eles é a verdade. Então esses mestres, falsos mestres, eles têm a parte intelectual hipertrofiada, mas têm a faculdade do juízo atrofiada. Então eles caem no ridículo por não ter essa capacidade de discernimento. E há uma relação grande deles por aí, como o mestre Uriel, chamado Venerável Mestre Rafael, Good Anubis, um outro chamado Teófilo Bustos, que é o Venerável Mestre Laskmi. Tem também um rapaz do Instituto Ayahuasca, chamado José Fernando Craco. Este chega ao absurdo de dizer que a encarnação, o ser interno dele é Anubis. E a sua família também são grandes reencarnações de grandes mestres, grandes pessoas espirituais. Então está num grau de mitomania muito grande. Perdeu o senso do ridículo, que se tivesse as suas faculdades plenamente funcionando e tivesse equilíbrio, evitaria o constrangimento público e saberia que Anubis nunca se encarnou em ninguém. É uma consciência cósmica. O máximo da forma que Anubis pôde ter na Terra foi aquelas que os egípcios deram a ele do chacal. Então é ridículo a posição que se toma por falta dessa capacidade de discernimento. Ao Teófilo Bustos, o Laskmi, cabe a ousadia de falsificar uma carta dizendo que o Venerável Mestre Samael o havia indicado para sucedê-lo, mesmo que o Venerável Mestre Samael havia estado no congresso com muitas pessoas presentes e já havia indicado ao Venerável Mestre Rabulu para ser o seu sucessor. Ao Venerável Mestre, falso mestre, o Rafael passa pela dificuldade de não ter sido anunciado, não passou pela anunciação, instrumento utilizado pela Loja Branca, e também pela certificação, e se diz ser um sucessor do Venerável Mestre Rabulu. Depois desmentiu
Então cai na mentira, que a mentira é uma qualidade, não é uma característica de um falso mestre, que não suporta a verdade. A verdade para eles é dolorosa. A mentira deles tem um propósito que era para fugir da depressão, de uma série de pressões psicológicas que sente internamente. Então tem um significado. Então esses falsos mestres também têm o Henri Cristo, que não segue a linha gnóstica, mas também perdeu a conexão com o discernimento, com a verdade, e mente escandalosamente para todos e para si mesmo. Se tivesse a capacidade de discernimento, saberia que Jesus Cristo, a quem ele afirma ser, é um ser que tem o seu corpo ressurrecto, tem os seus corpos existenciais garantidos em todas as dimensões, que jamais voltaria a se reencarnar aqui na Terra, tomar um corpo humano. Então, por aí lá vai, entre esses falsos mestres, que cumpre uma missão também. São fichas negras manipuladas, enviadas pela Loja Branca para ajudar na seleção. A seleção feita pelo venerável mestre Samael, venerável mestre Rabulu, para selecionar algumas pessoas, algumas sementes. Dessas selecionadas sobraram, né, aquelas que ainda precisam ser selecionadas para ir para a ilha e para as naves. Então entra os falsos mestres para tentar tirar pessoas daí, pessoas que ainda podem perder, né, essa oportunidade por não ter aí no centro de gravidade formado em si mesmo. Então, muito obrigado a todos.